debate do Bolsonaro no Roda Viva foi muito inútil. Como sempre, só foi falado de torturadores, comunismo, o RSS, Estados Unidos. Pelo amor de Deus, estamos em 2018 e não em meados dos anos 60, 70, né? Pelo amor de Deus. Enfim, por mais que falem que, mas a culpa não é do Bolsonaro, e sim dos entrevistadores. Os entrevistadores foram muito legais com o Bolsonaro, porque era o único assunto que o Bolsonaro conseguia falar, que ele consegue falar. Mas se vocês quiserem defender o Bolsonaro e dizer, não, o Bolsonaro só falou porque perguntaram isso, ainda que, digamos, os entrevistadores não perguntaram isso só para ser legais com o Bolsonaro, para não constranger o Bolsonaro, para tentar fazer com que a conversa renda, mas sim por uma limitação intelectual deles, falta de honestidade ou criatividade ou capacidade mesmo, sabe? São limitados, ou de uma forma bastante, digamos que, desonesta. Inferiorizar o candidato com perguntas irrelevantes. Ainda assim, o candidato Bolsonaro teria interpelado, teria pedido para falar de assuntos mais relevantes para a situação do país, mas não foi o caso, porque é o único assunto que o Bolsonaro tem como destaque, porque eu conheci o Bolsonaro no programa Chinfrim. Desculpa aí a Luciana Gimenez, ela sabe que o programa dela não tem nada de intelectual, nada de muito aprofundado, é só um programa de entretenimento e daqueles entretenimentos bem fracos. Então eu conheci o Bolsonaro nisso, a única coisa que ele brilha como participante de um programa tosco. Eu sei que eu sou católica, eu sou cristã, eu não sou ativista LGBT, mas eu não digo, eu não compactuei com várias pautas que o Bolsonaro esteve à frente. Assim, de algum jeito, né, algum teor das pautas, mas a diferença é que o Bolsonaro, ele tá simplesmente sendo oportunista mesmo. Ele não tem nenhuma bagagem enquanto político, sabe, sério. Ele usou do clamor social, pessoal, para fazer política em cima disso. Não que ele, de fato, não tivesse com bastante entusiasmo para combater aquelas ideologias que apareceram. Mas o que eu estou reclamando é do oportunismo. É você aproveitar de uma situação que a população, a maioria da população, não era acostumada, não era de acordo, para daí você distorcer o que for, assim, que não tem nada a ver com a economia, com situações de corrupção, você colocar tudo no seu adversário. Dizer que qualquer ladrão é socialista. Olha, eu sou uma pessoa capitalista, né? Assim, eu nunca curti
eu já assim até achei bacana a ideia da igualdade, de não ter uma desigualdade, sabe? Só que eu achava uma coisa, eu não sou especialista de economia, eu não sou uma filósofa, eu não sou uma pessoa cientista, né? Mas dos meus conhecimentos adquiridos ao longo da vida estudantil, fiz uma faculdade que não tem nada a ver com essa área de ciência política, mas eu sempre achei que ia ser seria uma, eu não conseguia colocar isso como um padrão, um começo, não, eu vejo como começo, meio e fim mesmo. Eu não via como uma escada de crescimento, sabe? Começa assim, evolui, vai subindo, vai subindo. Eu via o socialismo como uma hora isso vai acabar, isso não vai desandar, isso vai, eu via como uma coisa engessada. Só que a situação científica até parece algo que poderia dar certo, né, de repente, mas o que teve na prática foi uma politicagem em muitos casos, sabe? Hipocrisia, você tinha regimes totalitários sempre são hipócritas, de algum jeito é hipócrita. Então, não que dentro de uma situação capitalista não exista inúmeras hipocrisias, distorções, desigualdades, mas eu vou até me contradizer, né, aqui, a exemplo das sociedades europeias, que muitas enriqueceram com a exploração da América, África, mas eles poderiam ter explorado e continuado pobres, né? Porque tem várias nações que não sabem gerir bem o seu dinheiro, não sabem acumular riquezas. Então acaba que começa a gerar um déficit, mesmo que ela tenha lucro em alguma atividade, mas ela pode, quando você depende de uma única atividade, aquela pode acabar. De repente um país que só depende do petróleo, na hora que o petróleo acabar, então ele tem que aproveitar o dinheiro que vem do petróleo para emancipar aquele país de algum jeito e não ficar dependente eternamente. Então, se o continente não tivesse aproveitado aquele roubo que ele fez, né, aquele assalto a 2 continentes, eu nem estou citando a Ásia, né? Então vamos só dizer que Oceania, lá, Austrália, alguns países, e vamos focar nos grandes continentes que ele dominou praticamente completamente, praticamente completamente. Enfim, esse emoji é muito engraçado. Então tá. É porque eu não vou editar, vou fazer igual o Nando Moura, né? Então tá vindo realmente espontâneo. Ainda que foi por isso, tal, mas eles fizeram reformas no país e teve que levar em conta a situação social, sem deixar de ser capitalista. Intervenção do Estado no sentido nacionalista, no sentido de um desenvolvimento, até do protecionismo que fizeram, imperialismo. Isso tudo preserva a nação referida, assim, a nação daquele governo que está aplicando isso. Então houve isso na Europa. Não foi uma coisa assim, eu vou privatizar a Europa para empresas japonesas. Não como o Brasil faz, sabe? Você não industrializa aquele continente, deixa os asiáticos aqui venderem produtos. Não existe, não fecha a balança, sabe? Chega uma hora, esses países
centrais, eles não querem ser também totalmente dependentes da agricultura, da pecuária de outro país. Eles também tentaram. Tem país que é muito pequeno, que não tem muita condição, mas aqueles que tiveram, quer dizer, eles levaram vantagem com isso. Então, assim, resumindo aqui, eu nunca achei legal uma coisa fechada, controlada. É porque assim, eu fui criada no Brasil, assim, e não é só porque eu fui criada no Brasil. O mundo quer esses produtos novos. A gente tem uma impressão que, como a sociedade é mais rígida, não tem muito dinamismo para uma concorrência. Enquanto o capitalismo é aquela selvageria. Uma empresa maior pode usar de estratégias até desproporcionais perante uma empresa menor. Eles fazem uma série de meios, maneiras para conseguir a fatia maior do mercado. Então, acontece de tudo no capitalismo. Então, assim, e aquele sonho, né, daquela pessoa poder evoluir na vida e tal. Mas, o que eu acho bacana do capitalismo são sociedades com social-democracia, que conseguiram elevar o padrão da população, sabe? Não é um país com bolsão de pobres como o Brasil. É um país que a classe média é totalmente diferente do que esses partidos nos últimos anos chamaram de classe média. É a maior parte da pirâmide. Os pobres são a menor parte, não é os ricos, que é a menor parte. E, enfim, um padrão de qualidade de um país realmente respeitável, né? Isso não é a troco de nada. Não é você privatizando tudo e resolveu. Para você privatizar tudo, então você tem que tirar o regime democrático e substituir por outra coisa. Porque enquanto você tem representantes para te representar e você vai ter que financiar aquela nação com imposto, você não pode só financiar e ter que pagar novamente por qualquer produto que você for precisar, porque você já tira um dinheiro bastante relevante do seu trabalho, que é direcionado para o Estado. Então o Estado ele não pode ficar omisso, se apropria do seu dinheiro e obriga você a pagar novamente por serviços privados. Acredito que para isso acontecer, tem que acabar o Estado, ou o que tem que ser mínimo o uso, digamos assim, por políticos. Não é pelo contribuinte. É o político diminuir auxílio, paletó, moradia, todas essas regalias que eu não vejo essa pseudo-direita brasileira fazendo alguma coisa realmente séria, deixar o Brasil um império. Eu vejo ele deixando o Brasil sempre colônia, são viúvas do colonialismo, deixando o Brasil subalterno, e eles acham isso como, nossa, somos capitalistas fazendo isso. E todo pessoal que tiver interesse de ver o Brasil uma nação forte, economicamente segura, vendendo para qualquer país, para você lucrar, seja China,
seja Nicarágua, seja Venezuela, seja Canadá, seja Estados Unidos, Inglaterra, África do Sul, Cuba, Jamaica, Rússia, não importa a nação. Eu não vejo isso acontecer, sabe? Então, para você tentar convencer essa galera apenas por uma pauta, você jogar fora condições mínimas, né, de uma vida satisfatória, só por conta de uma apropriação, um oportunismo político. Eu sou totalmente contra aqueles kits que estavam distribuindo nas escolas, que o Bolsonaro estava combatendo. Eu achava legal esse combate, mas não é porque esse combate... Só que eu acho esse homem total... Ele não tem uma conduta ética que me dê exemplo, sabe? O cara empurrou uma mulher, ele empurra um homem não, quer dizer, ele empurra uma mulher e quer bater nela, e depois o pessoal reclama que o Ciro Gomes deu um pescotapa num homem forte, jovem. Eu não sei por que o homem pode bater numa senhora mais madura, empurrar ela, ofender, e o Ciro não pode dar um pescotapa num jovem inconveniente e muito agressivo. O cara chega no homem e provoca o homem, sabe, com desdém. Eu não sei por que pode bater mulher, sabe? Por que o Ciro seria violento se o Arthur pode dar um soco no Ciro? E nem doeu, sabe? Bom, e sobre esse negócio de empurrar mulheres, eu poderia gastar 1 hora falando aqui várias coisas erradas que ele fala, várias coisas infantis. E o cara só pensa em si próprio. Ai, meu Deus, tem que aumentar os privilégios dos militares. Eu sou totalmente a favor dos militares. Mas o que eu tô falando é o seguinte: se ele não for militar, ele caga para militares. Eu sou político, não, eu não vou cortar nada dos políticos, vou ser liberal, não vou cortar nada, nenhum benefício estatal para um político. Aí a desculpa que ele dá é porque não consegue aprovar. A desculpa que ele dá é que ele não tem interesse de cortar, porque vai prejudicar o bolso dele. Ele é muito, sabe, é um cara que... Gente, que nojo. Tomara que ele não ganhe, sabe, porque chega... Collor foi um péssimo presidente, Jânio Quadros foi um presidente muito paspalho. Bolsonaro também entrará no rol dos presidentes que botaram o Brasil a perder, sabe? Cara burro mesmo. Porque no caso do Fernando Henrique, ele era cínico, né? Mas ele nunca foi burro. Agora o Bolsonaro, Gente, eu acho que assim, o cara tem muita dificuldade de interpretação. Eu não sei se... Eu não faço ideia, porque eu acho que ele se acomodou na vida. Ele passou, não sei como, no concurso que ele fez. Mas o cara tá muito alienado. A gente até fica achando estranho como foi que ele conseguiu passar. Só se ele decorou, sabe? Existem pessoas que decoram, né? É triste. Agora sim, o Ciro Gomes é um cara que ele tá vindo com boas propostas pro país. Mas tem uma forte ideologia podre, sabe? De ser a favor do liberalismo econômico no nosso
país. O liberalismo econômico é o seguinte, aumenta, no tupiniquim, né? O liberalismo econômico tupiniquim aqui, aumenta benefícios, privilégios para setores já privilegiados, político, juízes, alguns lá, e você corta de quem contribui de fato, sabe? Eu não sei qual é a vantagem, né, do eleitor fazer isso, né? Perder um emprego, começar a ter subempregos. Imagina, trocentas pessoas desempregadas porque o funcionalismo público foi sucateado, privatizado, e as empresas já pagam mal com a concorrência do funcionalismo público. Imagina quando essa avalanche de pessoas desempregadas vão pagar para trabalhar. Ai, que filme de terror, sabe? Mas assim, vai estimular, uma hora as empresas vão se impulsionar para vender mais barato. Gente, não é o hábito cultural do nosso país. Não se muda uma cultura apenas você entrega instrumentos sem nenhum tipo de orientação. Que adianta você instrumentalizar, deixar a faca e o queijo pro empresário e achar que ele vai tentar ganhar o cliente. Se ele tem milhões de clientes e ele sabe que a pessoa, principalmente em certos produtos como gasolina, leite, pão, o cara, não tanto leite, né, hoje em dia, mas enfim, eu já tô com sono aqui, não vai dar certo, sabe? Por que não, governo? Você não sabe quantos bilhões, né, de recurso tem para você fazer o que deve ser feito, o Estado cumprir as obrigações. Olha o tanto de crescimento econômico que o Brasil ia gerar. E isso ajuda as próprias empresas privadas também. Então, esse filme é repetido. O Brasil tenta vender para os Estados Unidos quer emancipação econômica maior do que já tem. Ele não vai fazer uma parceria para desenvolver o Brasil, sabe, para um possível concorrente dele. A intenção americana é o nosso Brasil continuar pobre do jeito que tá. Isso é tão tosco, é tão infantil, assim, esse pensamento do Bolsonaro. Mas, olha, eu acho que vou apelar pra Deus, sabe? Pra ver se entra um político como o Ciro, sabe? O cara ele tem visão, sabe, de país. Uma coisa que o nosso Brasil até hoje não chegou nesse nível de país. Mas pelo menos seria um pouquinho, sabe, para contribuir nesse processo. Agora, Bolsonaro, é você perder 20 anos, 50 anos, né? Remonta até a época do Getúlio Vargas, cara. E esse homem é um completo contraditório. Ele é muito contraditório. Quando foi os militares era em outra época. Agora sabe, um cara muito tosco. Então, assim, por isso que só pra completar aqui o raciocínio, eu acho que os entrevistadores, eles não tinham muito que explorar do Bolsonaro em outros temas. Como a Mariana Godoy tentou explorar outro tema, o Bolsonaro não soube falar. Se o Bolsonaro tivesse algo realmente importante para falar, do que realmente o Brasil precisa, ele tinha interferido e tentado mudar o rumo da história, sabe? Mas é onde ele ganha destaque, aquela polêmica, aquela coisa toda, um assunto defasado, sabe?
Mas enfim, tá tendo uma burrice coletiva no nosso país. Tem pessoas que não querem vacinar mais, tem pessoas que estão acreditando em terra plana, comunismo no século XXI, uma nova URSS. Ai, gente, eles são presos no passado, pelo amor de Deus.